Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar sobre prescrição da pretensão executória. Nesta saga nossa sobre prescrição, nós já falamos de prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato e pela pena em concreto, e ao falar sobre prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, analisei com vocês a prescrição retroativa, a intercorrente. Faltou então falar sobre a prescrição da pretensão executória, que é o que eu vou falar neste vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, sou doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a aprender cada vez mais Direito Penal para passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Prescrição da pretensão executória. A gente tem que observar no que diz respeito à prescrição da pretensão executória que ela está prevista no artigo 112 do Código Penal. Então ela não está prevista no artigo 111. O termo inicial não está ali no artigo 111. O termo inicial da prescrição da pretensão executória está no artigo 112 do Código Penal. E o artigo 112 do Código Penal diz assim: no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença penal condenatória para a acusação. E aqui é interessante, porque o Código diz que o termo inicial da prescrição da pretensão executória começa a partir do trânsito em julgado para a acusação. E aqui existe uma confusão tremenda. Por quê? Vejam, a prescrição da pretensão executória, ela exige, para ser analisada, o trânsito em julgado em definitivo. Sem a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, a gente não pode analisar a prescrição da pretensão executória. Por quê? Porque a pretensão executória, a pretensão que o Estado tem de executar a pena imposta na sentença penal condenatória, ela só surge com o trânsito em julgado em definitivo. Então, somente a partir do trânsito em julgado em definitivo é que nós temos a pretensão executória. E se nós só temos a pretensão executória a partir do trânsito em julgado em definitivo, nós também só podemos analisar eventual prescrição a partir do trânsito em julgado em definitivo. Mas o Código Penal diz que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a partir do trânsito em julgado em definitivo. O que o Código está querendo dizer com isso? O Código está querendo dizer que exige-se o trânsito em julgado em definitivo. Uma vez existindo o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, o termo inicial começa um pouquinho antes. O termo inicial começa com o trânsito em julgado para a acusação. Então, a partir do trânsito em julgado para a acusação, desde que haja sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, é que começa a correr o prazo prescricional. E aí, a prescrição da pretensão executória será analisada a partir da pena imposta. Porque já existe uma sentença penal condenatória, a sentença penal condenatória já fixou uma pena em concreto, essa pena em concreto já é definitiva, porque já existe o trânsito em julgado em definitivo, o Estado passa a ter um prazo para capturar esse condenado. E se o Estado não observar o prazo legal, não capturar o condenado dentro deste prazo legal, e este condenado não começar a cumprir a pena dentro deste prazo que o Estado tem, terá ocorrido a prescrição da pretensão executória. Isso é prescrição da pretensão executória. É a perda do direito de exercer a pretensão executória por parte do Estado. Agora veja, para o Estado exercer a pretensão executória, tem que existir necessariamente o trânsito em julgado em definitivo. Antes do trânsito em julgado em definitivo, não se analisa a prescrição da pretensão executória, porque ainda não temos a pretensão executória. A pretensão executória só surge com o trânsito em julgado em definitivo. Agora, uma vez existindo o trânsito em julgado em definitivo, o termo inicial da prescrição da pretensão executória surge um pouquinho antes, vou até voltar a falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas o artigo 112 do Código Penal diz que o termo inicial da prescrição da pretensão executória
é a partir do trânsito em julgado para o MP, embora exija-se o trânsito em julgado em definitivo para a análise dessa prescrição. Então vamos lá. Então existe a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, fixada uma pena, vamos imaginar 8 anos. Já sabemos que pelo artigo 109 do Código Penal, 8 anos prescrevem 12 anos. E o Estado, então, terá 12 anos para fazer com que esse sujeito comece a cumprir a pena. E esses 12 anos, o termo inicial é do trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. Se o Estado condenou a 8 anos e esse sujeito não foi capturado em 12 anos, com 12 anos e um dia existirá a prescrição da pretensão executória. Uma vez que o Estado tenha capturado esse indivíduo, quando esse indivíduo começa a cumprir a pena, com o cumprimento da pena, interrompe-se a prescrição e o prazo prescricional fica interrompido, porque ele está cumprindo a pena. Agora, se esse sujeito foge, com a fuga dele, o prazo prescricional volta a correr. Agora, se ele ficou preso, por exemplo, vamos imaginar que a pena é de 8 anos, e ele ficou preso cumprindo a pena 3 anos, e depois de 3 anos ele foge. Você vai jogar na tabela do artigo 109 para calcular o prazo prescricional o restante da pena, que neste caso é 5 anos. Então, 5 anos, joga na tabela do 109, terá o prazo prescricional, ou seja, o prazo que o Estado tem para capturar novamente esse preso foragido, para ele cumprir a pena sob pena de prescrição da pretensão executória. Então, vejam que a prescrição da pretensão executória, ela exige o trânsito em julgado em definitivo, mas o termo inicial é um pouquinho antes, é do trânsito em julgado para a acusação. Há uma discussão a respeito disso. Qual a discussão que existe? Vejam, se a pretensão executória só surge com trânsito em julgado em definitivo, isso significa dizer que o Ministério Público ou a acusação não poderia exercitar a pretensão executória a partir daqui. Então significa dizer que daqui até aqui, do trânsito em julgado para a acusação até o trânsito em julgado em definitivo, neste espaço aqui, não existiu negligência ou não existiu inércia por parte do Estado. Então, alguns doutrinadores, e também a jurisprudência, e aqui eu posso até citar a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, têm entendido que a prescrição não deve começar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Porque nesse espaço aqui, não tinha como o Ministério Público, não tinha como o Estado exercer a sua pretensão executória. E se não tinha como ele exercer a sua pretensão executória, não há negligência se ela não foi exercida neste tempo. Então, a primeira turma do Supremo entendeu que, na verdade, o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve ser do trânsito em julgado em definitivo para frente. Mas o artigo 112, inciso 1 do Código Penal está em vigor. E o artigo 112, inciso 1, diz que o termo inicial é a partir do trânsito em julgado para a acusação. Então, nós vamos considerar que aqui, é que começa o termo inicial, mesmo sabendo que existe essa discussão se não deveria haver aí uma interpretação diferente ou até considerar o artigo 112 do Código Penal inconstitucional. Mas, por enquanto, prevalece o entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é do trânsito em julgado para a acusação, embora exija como requisito a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Então vai correr a prescrição daqui até o momento em que o sujeito começou a cumprir pena. Até aqui. Quando ele começa a cumprir a pena, há uma interrupção desse prazo prescricional. Esse prazo prescricional fica interrompido enquanto o sujeito, o condenado, estiver cumprindo pena, porque enquanto ele estiver cumprindo pena, significa dizer que não há negligência do Estado, ele está cumprindo pena. A partir do momento que ele foge,
começa a correr novamente o prazo prescricional. Entretanto, o prazo prescricional com a fuga começa a correr, mas leva em consideração não mais a pena aplicada de 8 anos. Leva em consideração agora o restante da pena. Se ele foi condenado a 8 anos, cumpriu 3 anos preso e foge, com a fuga começa a correr o prazo da prescrição da pretensão executória, mas leva-se em consideração não mais o prazo da condenação, mas sim o tempo em que resta ao condenado de cumprimento da pena. Se ele foi condenado a 8 anos, cumpriu 3 anos preso e fugiu, você vai jogar na tabela do artigo 109, não mais agora os 8 anos, o tempo da condenação, mas você vai jogar na tabela do 109 o que lhe resta da pena, o que resta da pena para o condenado, ou seja, 5 anos. E aí o Estado terá esse prazo para capturar novamente esse condenado e fazer com que ele venha cumprir a pena. Se o Estado não capturar ele nesse prazo prescricional, ocorrerá a prescrição da pretensão executória. Então, um detalhe muito importante. A prescrição da pretensão executória tem um requisito. Qual é esse requisito? Trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória. Existindo esse requisito, você tem que entender que o termo inicial vem um pouquinho antes. Qual o prazo? Qual o tempo do termo inicial? A partir do trânsito em julgado para o Ministério Público. Sabendo que alguns doutrinadores, e também já existe decisão jurisprudencial nesse sentido, dizendo que aqui, neste prazo aqui, do trânsito em julgado para a acusação até o trânsito em julgado em definitivo, não existia pretensão executória, porque não pode se executar uma pena sem o trânsito em julgado em definitivo. O Supremo, inclusive, já decidiu a respeito disso. Se não pode executar, não existe pretensão executória, o termo inicial deverá ser da sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo para frente. Mas o que prevalece hoje é ainda a redação do artigo 112, inciso 1 do Código Penal. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é a partir do trânsito em julgado para a acusação. E aí, então, você faz o cálculo da prescrição da pretensão executória sem qualquer dificuldade. Então, atenção, nós já analisamos aqui 4 tipos de prescrição. Se não existe ainda sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, eu só posso analisar a prescrição em abstrato. Se existe uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, eu também só posso analisar a prescrição em abstrato. Agora, se existe uma sentença penal fixando uma pena em concreto e existe ainda o trânsito em julgado para a acusação, se eu tenho uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e essa pena em concreto já é definitiva porque já existe o trânsito em julgado para a acusação, eu já posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Se eu analiso da sentença para trás, retroativa. Se eu analiso da sentença para frente, intercorrente ou superveniente. E ainda posso vislumbrar a prescrição da pretensão executória, que tem outro requisito. Qual é o requisito? O trânsito em julgado em definitivo. Quando eu falo trânsito em julgado em definitivo, eu quero dizer trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Existindo o trânsito em julgado em definitivo, vira-se uma chave, surge a pretensão executória e eu já posso então analisar a prescrição da pretensão executória. Agora, atenção, se a prescrição da pretensão executória exige o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, o termo inicial vem um pouquinho antes, a partir do trânsito em julgado para a acusação, segundo o artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Sabendo que existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial, já inclusive com decisão da primeira turma do STF, entendendo que neste espaço aqui não existia ainda pretensão executória, e se não existia pretensão executória, não existe inércia por parte do Estado, não existe negligência por parte do Estado, e a gente então não pode falar que o termo inicial é a partir do trânsito em julgado para a acusação. E o termo inicial, então, deve ser a partir da sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Mas prevalece o entendimento no sentido de que
a prescrição da pretensão executória exige a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Uma vez existindo esse requisito, ela começa a correr um pouquinho antes, ou seja, a partir do trânsito em julgado para a acusação. Então, a partir do trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão executória corre até o início do cumprimento da pena pelo condenado. Iniciou o cumprimento da pena, há uma causa de interrupção da prescrição, o sujeito cumprindo a pena, não há inércia por parte do Estado, esse prazo prescricional ele fica zerado e volta a correr somente quando o sujeito foge ou diante de uma causa de interrupção desse cumprimento da pena. Se o sujeito foge, começa a correr novamente o prazo prescricional e agora você vai colocar na tabela do 109 não mais o prazo, a quantidade de pena fixada pela sentença penal condenatória, mas sim o tempo em que resta para o condenado de cumprimento da pena. Então, se ele foi condenado a 8 anos, cumpriu 3 anos preso e fugiu, falta para ele cumprir 5 anos que você vai jogar na tabela do artigo 109 do Código Penal. Então, vimos aqui, de forma resumida e muito breve, todos os tipos de prescrição e cada um dos intervalos em que pode ocorrer cada um dos tipos de prescrição. De maneira resumida, e só para relembrar, nós podemos dizer que temos o seguinte cenário: sentença penal, consumação do crime, começa a correr a prescrição, recebimento da denúncia interrompe, sentença penal condenatória interrompe, transitou em julgado para o MP ou para a acusação, já posso analisar a prescrição em concreto. Com trânsito em julgado em definitivo, sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, eu já posso analisar a prescrição executória e começa a correr do trânsito em julgado, já estava aqui, né? Começa a correr do trânsito em julgado para o MP. Se eu olhar da sentença para trás até o recebimento da denúncia, eu tenho a prescrição retroativa. Se eu olhar da sentença para frente, eu tenho a intercorrente ou superveniente. Se eu olhar da sentença penal condenatória para frente, começando com o trânsito em julgado em definitivo, para o MP, eu tenho prescrição da pretensão executória. E se eu não tenho trânsito em julgado para o MP, eu só posso analisar a prescrição em abstrato. Nunca a prescrição em concreto, nunca a prescrição da pretensão executória. E com isso, nós temos então prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva pode ser pela pena em abstrato, pela pena em concreto. Pela pena em concreto, nós temos para trás retroativa e nós temos para frente, para trás da sentença, ou seja, do recebimento da denúncia até a sentença, nós temos retroativa. Da sentença para frente, nós temos prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente ou superveniente. Então, olha, atenção para esses intervalos aqui, ó. Aqui, retroativa, aqui, intercorrente, aqui, executória. E se eu não tenho trânsito em julgado em definitivo, eu só posso analisar a prescrição em abstrato. Só posso analisar. Então eu posso concluir de uma maneira muito simples, que você não pode esquecer. Só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto se existir sentença penal condenatória fixando uma pena e trânsito em julgado para a acusação. Só posso analisar a prescrição da pretensão executória se existir sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. A pena em concreto, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, pode se dar da sentença para trás até o recebimento da denúncia, e aí eu tenho a retroativa. Da sentença para frente, eu tenho a intercorrente. E havendo a virada de chave com a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo,
eu posso analisar a prescrição da pretensão executória, lembrando que exige-se o trânsito em julgado em definitivo, mas o termo inicial vem um pouquinho antes, com trânsito em julgado para a acusação, sabendo que existe aqui uma discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito da redação do 112.1 do Código Penal. Eu espero que você esteja gostando desses vídeos, e se estiver gostando, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e também comentar a respeito deste vídeo para que a gente possa avançar cada vez mais, alcançando cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.